Fala galera do Vasco, saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal, falando de Vasco, naquela resenha, né? Vamos tirar aí alguns minutinhos, nessa segunda-feira, antezinha, um pós-jogo com a ressaca do jogo de ontem, e além do contrário, né, que a gente imagina, pô, tu tá boladão? Pô, tô um pouco bolado, claro, a gente não ganhou, poderíamos ter ganhado, a vitória tava na mão, porém não ganhamos. Não tá puto não, cara. Não, porque eu vou te mostrar dentro de alguns números que de fato não ia adiantar nada essa vitória do Vasco e tu vai entender o porquê. Vamos lá, galera. Curte, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que eu vou lançar aqui e lanço na plataforma diariamente, trazendo notícias sobre o nosso Vascão da Gama, que empatou ontem. É um empate com sabor de derrota. Beleza? Vamos falar do jogo. O Vasco começa a jogar bem e, cara, 100 jogos com a camisa do Vasco, Felipe Coutinho Magia, tá? Ele tá cada vez mais entrando dentro de campo e entregando um futebol cada vez mais melhor, dentro daquilo de quando ele chegou e a gente estava pedindo a cabeça do Coutinho, manda embora, devolve pro Aston Villa, não presta para ficar aqui, ele, Coutinho, eu fui o primeiro a falar. Ele e o Paê, né, manda embora, salários altos, astronômicos, o caramba, e tá voltando a jogar uma bola. Vai ser aquele Coutinho antigamente? Não, mas entregou um golaço ontem para nossa alegria, para nossa felicidade, e 100 anos com a camisa do Vasco. Não é para qualquer um, né, meu irmão? E sem contar que tá jogando uma bolinha de novo, tá feliz, tá alegre, sem contar com as patetagens do nosso pirata da colina, que de vez em quando estressa aí a metade da torcida e também a metade dos jogadores em campo. Porém, noite brilhou aí para o nosso Felipe Coutinho. Ele trazendo alegria para ele e também trazendo alegria para os torcedores vascaínos. O Caldeirão explodiu, né? Vasco e Ceará 1-0 Vascão. E aí, em seguida, começa as figuras emblemáticas no Vasco, porque assim, o que mais acontece na vida de um vascaíno é os altos e baixos. Acabamos de ser classificado agora na Copa do Brasil contra um adversário forte, tá? Campeão da Libertadores, recentemente campeão, entendeu? Brasileiro aí, e não é de qualquer um que a gente tá falando, a gente tá falando do Botafogo, entendeu? Com muito mérito. Então a gente tava como? Na alta, né, irmão? Cortando na alta. O que acontece? Vasco ontem, eufórico, 3 pontos, é importantíssimo na conta do pai, porém, o discorrer do jogo, Matheus Carvalho parece que não entendem, parece que não estava preocupado com os 3 pontos, não estava preocupado aonde o Vasco se encontra na tabela do Campeonato Brasileiro, que está aberta aqui para nós vermos aqui daqui a pouco. Parece que ele entrou desligado, displicente. Não merece vestir mais a camisa do Vasco, meu irmão. Eu falo aqui no canal. Matheus Carvalho foi importante em 2024. Entre outros que passaram pelo Vasco. Tá na hora de ir embora, meu irmão. Entendeu? Mas Fernando Diniz perdeu o Jair. O Paulinho tá com dificuldade de retornar. Perdeu o Tietê. Entendemos. Tá? O Thiago Mendes, o contratado aí, o jogador, né, mundial, tá lesionado, não tem quem coloca o Matheus Carvalho. Coloca qualquer um, meu irmão. O faxineiro, coloca aí o desenhista, o de Marte, o tatuador lá de São Januário, o cara que vende churrasco lá dentro, qualquer um peladeiro, meu irmão. Colocar no lugar do Matheus Carvalho vai fazer melhor do que o Matheus Carvalho, cara. Porque parece que o cara não tá ligado na situação. O Ceará, como todos os times, eu vou falar uma coisa aqui que ninguém falou até o momento. Todos os times que jogam contra o Vasco sabem que os erros individuais do Vasco é o que produz mais gols. Tu nunca ouviu ninguém falar isso. Os erros individuais do Vasco é o que promete mais a chance de vitória dos times adversários. Pode ser qualquer um. Tirar como exemplo o Sport, meu irmão. 3-2, um sufoco da pomba dentro da casa dos caras. E mais o juiz ainda ajudando os infelizes ainda a ganhar o Vasco, porque o Vasco também ajuda os outros adversários. E Matheus Carvalho, Vasco 1-0, Matheus Carvalho me entrega a paçoca, 1-1 pros caras. Me toma ali uma bola, é um conjunto de erro. E estão falando que o erro foi do Léo Jardim. Não, Léo Jardim tá fazendo a função daquilo que eles treinaram a semana toda. Porque deu a bola pro Matheus Carvalho descosta.
Cara, mas a funcionalidade do volante é essa. É ele vir receber a bola, virar de frente e construir. Ele me pega a bola, Ceará tá fazendo o certo, que era abafar o time para forçar o erro, porque vai conseguir o erro. Pode ser qualquer equipe, irmão. Pode ser Palmeiras, pode ser Fluminense, pode ser Flamengo, pode ser quem de acho que for. Se meter uma formação de ataque em cima de bloco alto, eles vão forçar o erro do oponente. Isso é válido para qualquer um. E é mais fácil ainda com o Vasco, porque o Vasco tem um fator individual. E ele vai me recuar uma bola. Recebe o Léo Jardim descosta. O cara tá vindo, cara, há anos luz atrás do Matheus Carvalho e ele não precisa se apavorar. Matheus Carvalho, o problema é que ele foi dar uma chapada pro Costa tá lá na esquina esperando essa bola, que até de então ele achou que o Léo Jardim ia recuar para ele, que ele toca pelo Léo Jardim e abre para a ponta do escanteio. Não, o Matheus Carvalho recebe, qual era a função? Toma essa bola aí, Costa. O mínimo que pode acontecer é a bola sair para o escanteio. Não, ele me dá fraca, sem direção, nos pés do cara. Costa toma ali um corte, o bola sai dentro da área, 1-1 para os caras. E depois de alguns minutos, Matheus Carvalho me faz a mesma merda. Pega a bola, recebe na mesma situação, tá? Inclusive, ele, além de ter errado, quase produziu um outro gol para os caras de novo. Então, segundo erro, tá, individual do Matheus Carvalho, que também estava forçando o garoto Barros, que joga tão bem, ontem jogou mal. Por causa do Matheus Carvalho, porque não tinha ninguém de segurança para ele, tá? Os caras não são os caras que tem a mente brilhante para sair jogando igual o Jair, ou o Paulinho, ou o Tietê, entendeu? Pô, aí o que me faz? O Hugo Moura tava suspenso, 3 cartões, o Fernando Diniz não tinha o que fazer, ele fez depois. Que a torcida buzina, tira o Matheus Cocão, Diniz tira o Matheus Cocão, segundo o Vasco entra sem o Matheus Carvalho, e aí ele me coloca outro indivíduo no lugar dele. E aí as coisas começam a funcionar. O Nuno Moreira entra como segundo volante, que não é a função, mas fez muito bem, que nem eu te falei, qualquer um vai fazer a função do Matheus Carvalho melhor do que ele, tá? E me coloca o Andrés Gomes, que eu tava doido para ver esse camarada jogar. E, cara, jogou muito, errou passe, acertou passe, vai pro individual, o cara tem corrido, o cara tem chute, o cara tem drible, pegou várias bolas, chutou pro gol. Irmão, o cara é bom, só precisa ter a oportunidade para poder jogar. E aconteceu ontem, entendeu? Vasco 1-1 no empate, daqui a alguns minutos o jogador do Ceará me dá uma entrada criminosa, mostrou todas as travas da chuteira dele pro Matheus, pro Cauã Barros, toma ali um vermelhão, vai mandado embora, menos um dentro de campo, o Vasco não demorou 10 minutos, foi lá, pum, gol. Uma jogada que o cara tava jogando na esquerda, no lugar do Nuno Moreira, daqui a pouco ele tava lá na direita, lá em cima, junto com o PH, fazendo uma jogada, cruzou a bola para dentro da área, e Cuesta, ó, empurrou para dentro, 2-1 Vascão. Irmão, explodiu São Januário, Caldeirão, e eu aqui em casa também, gritando, Vasco, Vasco, e eu já estava preparado, irmão. Jogo de ida, a gente tomou de 2-1 dentro da casa dos caras, que a gente nunca perdeu para eles lá dentro da casa deles. Pra tu ver, a gente nunca perdeu, em 2-1, 2 gols de Pedro Raul e 1 do Verrete. E agora, dentro de casa, tava 2-1, pô, já tava preparado para poder zoar os caras. O que acontece? Uma bola rifada nos acréscimos, faltando 1 minuto para terminar a partida, tá? 1 minuto. O que o Vasco tinha que ter feito, o que ele faz todos os jogos, bola no pé, tocando para lá e para cá, que coisa que o Vasco sabe fazer muito bem. E gasta tempo até terminar o diacho da merda do jogo. Não. Vasco me permite, com uma bola alçada, cruzada lá para os caras, goleirão dá um chute para frente, PH e Cuesta vai fazer a cobertura, e mesmo a gente está falando PH. Não vou penitenciar o PH como muitos estão fazendo. Por quê? Errou individual? Sim. Mas quantas das vezes você viu o PH errando assim? No início do Vasco, sim. Mas depois que ele ganha a titularidade e é esse monstro de lateral, o melhor lateral que tem no Brasil, o cara cogitado para a seleção brasileira, o cara em números, ele é o melhor que tem do lateral direito, meu irmão. Tá entendendo? E o cara foi fazer a proteção, nervosismo, qualquer um, até eu ficaria nervoso mesmo. E ele foi fazer a proteção da bola, que quicou, que a porcaria da bola, quando quica na frente do Lucas Freitas, é um desespero total.
E a mesma coisa foi que aconteceu ontem, cara, com o PH. A bola quicou na frente dele, ele me faz um pivô pro Léo Jardim sair para receber essa bola, o Cuesta estava do lado dele, e muitos estão falando, pô, ele tinha que dar uma rifada, tinha que chutar essa bola. Quem tinha que decidir isso na hora era ele. E o que ele pensou foi, vou fazer a produção pro Léo Jardim, ninguém vai passar, o cara é forte, irmão. O cara é forte, ninguém ia passar. Agora, mérito, tá? Que ninguém também falou isso, mérito do jogador do Ceará, que conseguiu driblar no PH, conseguiu tomar a frente, me dá um chute na direção do gol, Léo Jardim, assustado, rebateu a bola, e outro camarada tinha acabado de entrar, bateu a bola para dentro do gol. 2-2, faltando 1 minuto para o jogo terminar, um balde de água fria dentro do caldeirão. E aí, meu irmão, aí a gente vê o cenário, por isso que eu te falei que a gente perdeu 2 pontos que não ia mudar muita coisa. E eu vou te falar, sabe por causa de quê? Por quê? Porque agora a gente tem 4 jogos brabo, irmão, brabo. Vamos pegar Flamengo no domingo, depois a gente vai pegar o Bahia, depois a gente vai pegar o Cruzeiro e depois a gente vai pegar o Palmeiras. Não sei se está nessa mesma ordem, depois amanhã no outro vídeo eu vou trazer direitinho isso aí. Então vamos pegar Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Nada mais, nada menos do que os 4 melhores que estão aí no topo. Só faltou o Mirassol, mas a gente não joga mais contra o Mirassol. Então, irmão, não tem jeito. Dentre essas 4 partidas, a única que eu vejo a mais probabilidade do Vasco vencer é contra o Bahia, que está oscilando, e esse jogo eu acredito que o Cruzeiro vai amarrotar eles daqui a pouco. Então, fora isso, eu não vejo o Vasco ganhando do Palmeiras, eu não vejo o Vasco ganhando do Flamengo, infelizmente eu não vejo o Vasco ganhando, entendeu? Só o Bahia, né? Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Não vejo, não vejo. Poxa, cara, sem clubismo, meu irmão. Ele vai jogar contra o Flamengo. O Flamengo tem o melhor elenco. Domingo os caras estão amassando todo mundo. Tem um jogo que o Flamengo não ganha, deixa de ganhar. Há mais de 30 anos que os caras não perdem, que só vivem perdendo para dentro da casa do Juventude, chegou lá 2-0. E bola alçada dentro da área. E olha isso, bola alçada dentro da área. Entendeu? Depois a gente nada mais, nada menos, a gente vai pegar o Bahia, que tem competição também internacional. Daqui a pouco a gente vai pegar quem? O Palmeiras, meu irmão, que vai pegar o River Plate. Daqui a pouco a gente vai pegar quem? O Cruzeiro. Irmão, é desesperador. Essa tabela ia virar contra o Vasco. E esses 2 pontos que ia e vai fazer muita falta pro Vasco, dentre esses 4 gigantes aqui, meu irmão, se o Vasco vencer o Bahia, dá uma amenizada, recupera aqueles 2 pontos. E tem que dar o jeito de pelo menos conseguir empate sobre essas 3 torcidas. Se conseguir um empate no Flamengo é muita vitória, se conseguir muito empate no Palmeiras é muita vitória, se conseguir um empate em cima do Cruzeiro vai ser muita vitória. E o único jeito da gente recuperar o que a gente perdeu ontem é sobre esses 3 grandes. O Bahia eu acredito que a gente possa vencer, mas esses 3 aqui, se sair empate, aí vai inverter. O empate para eles é sabor de derrota, o empate para nós é sabor de vitória. Tá? Então, tem que dar um jeito. Não sei o que o Fernandinho vai fazer. Não vou penitenciar ele aqui. Ele só demora muito a trocar. Ceará lá, e o Vasco estava dando em cima, cara. O Vasco estava dando blitz direto em cima do Ceará. O Ceará não estava chutando pro gol. Entendeu? Vamos falar de Verratti? Falar de Verratti, irmão. O Verratti está com 24 gols na temporada. Tá entendendo? Ó, o Vasco está com 23 jogos na mão do Fernando Diniz, tá com 6 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Número muito baixo. 35 gols que fizemos e 32 gols que sofremos. Esses 32 gols que sofremos é erro individual lá atrás. 35 gols na frente, tá? Isso é mérito dos caras que estão fazendo gol. Agora, 35 gols na temporada, menos 24 do Verratti, é 11. E 11 é Coutinho, é o Nuno Moreira, que tá danado fazendo gol direto, é o Ryan, mas tu não tá vendo mais o Verratti fazendo gol. Você não tá vendo mais o Verratti fazendo gol. E o Fernando Diniz é teimoso em estar colocando cara. Eu gosto muito do Verratti, por mim não sairia nunca do Vasco. Mas tem jogo que ele tem que sair. Porque a filosofia do Fernando Diniz, o professor Pardal, maluco doido, piroca da cabeça, que se a gente vai lançar no segundo tempo muitas bolas alçadas para dentro da área do adversário, tem que ter um homem gol referência. E a gente tem, que é o Verratti. Mas o Verratti não conseguiu dar uma cabeçada, meu irmão.
O Verratti não conseguiu dar uma cabeçada. A gente viu o Coutinho quase fazer o segundo gol, cara, de cabeça, todo estranho, quase. A bola bateu na trave. O Vasco poderia ter saído de 3-2, 4-2, mas não foi por mérito do Verratti. Uma bola que ele chutou e mal, porque ele chutou descosta, que quase resultou um gol, um goleiro tirou com a pontinha do pé depois de uma jogada reformulada pelo PH. Fora isso, meu irmão, ele tá nulo e inexistente. Aí o Fernando Diniz diz que ele ajuda muito a equipe. Concordo. Ele sobe, desce, briga, cai no chão, faz tudo. Irmão, mas outro jogador faria isso. Bota o DVD no lugar dele. Olha esse garoto que entrou ontem, meu irmão. O Andrés Gomes, a torcida vai ficar pedindo ele para entrar toda hora. Mas se ele permanecer com essa teimosia dele, esses números que eu acabei de trazer para você vai piorar. E nós precisamos do empate contra essas quatro, pelo menos 3 dessas equipes, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, para recuperar o que a gente perdeu ontem. Isso aqui é para recuperar, tá? E vencer o Bahia. Tem que dar um jeito de vencer o Bahia. Vencendo o Bahia e fazendo 3 pontos em cima desses grandes, amigo, aí a gente vai pra galera. Fora isso, meu irmão, se perder essas 4 perdidas, é zona de rebaixamento. E não tem como 2 pontos salvar a gente, entendeu? Não tem como 2 pontos salvar a gente se nessas 4 partidas a gente perder. Então, a missão do Vasco nessas 4 partidas, e eu vou enfatizar direto aqui, vencer Bahia e empatar com esses 3 gigantes aqui. Se vencer um desses gigantes, meu irmão, vai pra galera. Fora isso, irmão, um empate dentro de casa foi ruim, foi. Melhor do que perdido. Melhor do que ter perdido. Copa do Brasil pra gente é só em dezembro. Então, calma. O Vasco jogou bem, tá jogando bem. E peças novas. Calma. A gente tá há 20 anos aí nessa calma. Mas tá mudando. A galera tá criticando, mas tá mudando. E eu tenho certeza absoluta que a gente não vai lutar pra ser rebaixado, cara. Tá entendendo? Calma, vai dar tempo. Agora a gente tá com 2 zagueirões, cara. Tá maluco. O negócio tá brabo. Os caras jogam bem. Pô, o cara já chegou noite dos colombianos. Pô, André Gomes limpa a jogada e toma pro colombiano e bola pra dentro. Noite dos colombianos. Poderia ter sido perfeito se não tivéssemos tomado um empate. O centroavante que foi esperto, malandro, em cima do PH, que não é qualquer um. Era o PH, irmão. Era o PH. Nosso Paulo Henrique, o bruxo, o brabo, tá? Da lateral direita. É isso, tá? Galera, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Amanhã eu venho com uma outra ideia aí, tá? Vou deixar aqui já marcado. Eu vou pegar nesse recorte. Ó, lembrando, o jogo contra o Bahia é um jogo atrasado, tá? Então eu vou contabilizar 3. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, tá? Não sei se é Palmeiras ou Cruzeiro, enfim, mas não vai alterar. A gente vai pegar de qualquer jeito. Então a gente vai pegar esses 3 bravos aqui. E esses 3 bravos, eu vou olhar a tabela embaixo e vamos ver qual vai ser os próximos adversários deles, tá? Porque essa rodada, tá, foi favorável para o Vasco. Se tivesse empatado, ia para o 13º lugar. Esses adversários que a gente vai pegar, Sport, que basicamente está rebaixado. Vou ver quais são os 3 adversários agora próximo do Fortaleza, do Juventude. Se ligou na ideia? Vou pegar os adversários, vamos fazer uma contabilidade aqui maneira e trazer para você pronto para saber se, mesmo o Vasco perdendo, se eles têm também a capacidade de passar por os próximos adversários deles. E aí a gente vê se a gente vai poder perder ou não vai poder perder. Porque agora, meu irmão, é ossada, beleza? Fui!